Canal Dia de Green chegando para esta sexta-feira com um caminhão carregado de palpites, mas antes já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, ative o sino de notificação, para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui no canal você seja notificado. Agora vamos com os jogos analisados. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 14h30 no horário de Brasília, Áustria Wien e Galatasaray se enfrentarão em um jogo amistoso no Estádio Generale. Os anfitriões tiveram uma série de resultados positivos na temporada passada, antes de passarem por um período difícil. No entanto, o Wien se recuperou nos playoffs da UEFA Europa Conference League, derrotando o Áustria Lustenau por 6-1 no placar agregado. Este será o quarto e último jogo da pré-temporada do Áustria Wien antes do início da temporada, que será marcada por um jogo da Copa na sexta-feira. O último encontro do Wien contra uma equipe turca ocorreu em agosto do ano passado, quando sofreu uma derrota por 6-1 no placar agregado para o Fenerbahçe, em uma partida de qualificação para a UEFA Europa League. Por outro lado, o Galatasaray teve uma campanha memorável na última temporada, retornando ao topo do futebol turco pela primeira vez desde a temporada de 2018 a 2019. Eles terminaram em primeiro lugar na Super League, com 88 pontos em 36 jogos, alcançando sua maior pontuação em 35 anos. No último jogo, o Galatasaray venceu o Kisvarda por 2-0, com gols de Barış Yılmaz e Sacha Boey. O último confronto do Galatasaray contra uma equipe austríaca aconteceu em julho do ano passado, quando sofreram uma derrota por 2-1 para os Sturm Graz em um amistoso. O Galatasaray venceu 6 dos últimos 7 jogos em todas as competições. Dado o grande abismo de qualidade entre as duas equipes, é provável que os visitantes vençam esta partida. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 18 horas no horário de Brasília, terá lugar no estádio El Cobre, no Atacama, o confronto entre Cobresal e Huachipato, válido pela 17ª rodada do campeonato chileno. Os mineiros, jogando em casa, buscarão superar os acereros em uma partida direta pela liderança isolada da competição. No retorno do futebol chileno, o Cobresal enfrentou o Unión La Calera e ficou empatado em 1-1. Apesar de terem empatado pela terceira vez consecutiva, os mineiros chegaram à liderança da competição devido à derrota do Huachipato. O Cobresal lidera pelos critérios de desempate. O time acumula 29 pontos, com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas até o momento. O ataque marcou 28 gols, enquanto a defesa sofreu 15. Jogando em casa, o Cobresal ainda não perdeu, acumulando 6 vitórias e 2 empates, o que o coloca como dono da melhor campanha como mandante na competição. Já os acereros perderam em casa para a Universidade Chile por 2-1, o que os fez cair da primeira para a segunda colocação. O Huachipato, também com 29 pontos, fica atrás do seu rival devido ao saldo de gols. Até o momento, a equipe obteve 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 25 gols, enquanto a defesa sofreu 16. Quando jogam fora de casa, o Huachipato tem um desempenho sólido, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 8 jogos como visitante. No primeiro turno, o Huachipato venceu o Cobresal por 2-1 e mantém uma vantagem considerável nos últimos 7 jogos entre as equipes, com 3 vitórias dos acereros e 2 do Cobresal. Ambos os times têm desempenhos muito similares e devem atuar com intensidade em busca da vitória e da liderança isolada na liga. Em caso de empate, podem ser ultrapassados pela Universidade Chile e pelo Coquimbo. Acredito que as duas equipes sejam capazes de marcar gols, e essa é a minha aposta, e ambas equipes marcarão gols. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 15h45 no horário de Brasília, ocorrerá o confronto entre Shelbourne e Bohemian, válido pela 24ª rodada do campeonato irlandês, no estádio Touca Park. O Shelbourne teve uma atuação impressionante em seu último jogo contra o CD, dominando completamente e garantindo uma vitória convincente por 4-0. Com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos pelo campeonato, o Shelbourne está melhorando seu desempenho. Sua capacidade de se manter composto e competitivo em partidas desafiadoras não deve ser subestimada. O Shelbourne tem se esforçado para manter uma posição intermediária na liga, com um registro geral de 8 vitórias, 10 empates e 5 derrotas em 23 jogos disputados. Por outro lado, o Bohemian mostrou grande resiliência em sua última partida contra o Dundalk,
se recuperando de uma desvantagem para garantir a vitória com um gol no final do jogo marcado por Jonathan Afolabi. No entanto, o Bohemian teve um desempenho geral menos consistente nos últimos 5 jogos, com apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Atualmente, eles estão lutando para se manter na metade superior da liga, com um registro geral de 11 vitórias, 7 derrotas e 5 empates em um total de 23 jogos disputados. Jordan Flores é o artilheiro do time nesta temporada. De acordo com as casas de apostas, as chances de vitória do Shelbourne são de 37%, enquanto as do Bohemian são de 32%. A probabilidade de um empate é de 31%. Levando em consideração as estatísticas de confrontos diretos, o Bohemian é considerado o favorito para vencer esta partida. No entanto, é importante observar que eles estão passando por uma queda de forma, o que torna o resultado incerto. O Shelbourne, conhecido por sua abordagem defensiva sólida, pode levar a um jogo com menos de 3 gols. Considerando esses aspectos, meu palpite é que o Shelbourne terá uma boa performance e o resultado final será um empate anulando a vitória do Bohemian. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 15h45 no horário de Brasília, ocorrerá o confronto entre o Sedamble e Drogheda, válido pela 24ª rodada do campeonato irlandês, no estádio CD Bow. O Sedamble sofreu uma derrota esmagadora em seu último jogo contra o Shelbourne, sendo derrotado por 4-0. Sua defesa tem enfrentado dificuldades, sofrendo um total de 11 gols nos últimos 2 jogos do campeonato. Essa derrota expressiva, sem dúvida, deixou o time e seus torcedores profundamente desapontados. Agora, o foco muda para saber se o Sedamble pode se recuperar rapidamente e reencontrar sua forma nas próximas partidas. Por outro lado, o Drogheda United apresentou uma sólida atuação defensiva em seu último jogo contra os líderes do campeonato, resultando em um empate sem gols. Nos últimos 5 jogos, o Drogheda registrou 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Ao enfrentar o Sedamble, que está enfrentando dificuldades, na sexta-feira, o Drogheda estará determinado a garantir uma vitória e melhorar sua forma recente. O Drogheda teve um bom desempenho desde o início de sua campanha na liga, com um registro geral de 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 23 jogos disputados. De acordo com as casas de apostas, as chances de vitória do Sedamble são de 14%, enquanto as do Drogheda são de 66%. A probabilidade de um empate é de 20%. Considerando a má forma atual do Sedamble, é improvável que eles consigam mudar sua sorte milagrosamente. Por outro lado, o Drogheda mostrou resiliência ao segurar o empate contra os líderes do campeonato em seu último jogo, o que certamente servirá de motivação para a equipe enfrentar o Sedamble na sexta-feira. Meu palpite para esse jogo é que ocorrerão mais de 2,5 gols na partida. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 19 horas no horário de Brasília, haverá um confronto entre Godoy Cruz e Defensa y Justicia, válido pela 25ª rodada da Liga Profissional Argentina, no estádio Malvinas Argentinas. Em Mendoza, o Tomba terá um jogo interessante contra a forte equipe do Alcon. Na última rodada, o Godoy Cruz visitou o Vélez Sarsfield e conquistou um importante empate por 1-1 no estádio José Amalfitani, estendendo sua sequência invicta na competição para 4 jogos. Embora as vitórias fora de casa não estejam chegando, o desempenho do Tomba como mandante é muito bom. O time venceu 7 dos 11 jogos disputados em casa, com um aproveitamento de 72,72% dos pontos em jogo. A única derrota ocorreu contra o Estudiantes, e em Mendoza, o Godoy Cruz está invicto a 9 partidas. Atualmente, o Godoy Cruz ocupa a 8ª colocação com 37 pontos em 24 jogos. O time registra 10 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O ataque marcou 31 gols, enquanto a defesa sofreu 26. No dia 9 de julho, o Defensa y Justicia empatou em 2-2 com o Lanús em casa, alcançando o 3º jogo consecutivo sem derrotas na liga, porém interrompendo a sequência de 3 vitórias seguidas, sendo 2 na Liga Argentina e 1 na Copa Sul-Americana. O Alcon está na 5ª colocação com 40 pontos em 24 jogos. O time acumula 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O ataque marcou 31 gols e a defesa sofreu 19. Fora de casa, a equipe treinada por Júlio Vaccari possui uma das melhores campanhas do torneio,
com um aproveitamento de 51,55% dos pontos disputados. O Godoy Cruz tem o favoritismo por jogar em casa, mas enfrentará um adversário que também tem feito uma boa campanha. Podemos dizer que este é um confronto direto pela vaga no G5 e até mesmo por uma vaga na próxima Copa Libertadores, levando em consideração os números da tabela anual. Dessa forma, minha aposta favorita para este jogo é que ambas as equipes marcarão gols. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 21h30 no horário de Brasília, Sampaio Corrêa e Ituano se enfrentarão pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio Castelão, em São Luís Mar. O Sampaio Corrêa, aliviado, busca manter o embalo contra o Ituano. Na última rodada, o Sampaio Corrêa visitou o Tombense e finalmente voltou a vencer na Série B, com um gol de Italo, encerrando um jejum de 4 jogos e respirando na tabela da competição. A Bolívia querida ocupa a 15ª colocação com 19 pontos, 7 acima da zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe possui um aproveitamento de 50%, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O ataque marcou 10 gols, enquanto a defesa sofreu 10. Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Márcio Fernandes não contará com o volante Ferreira, suspenso, mas terá o retorno do lateral esquerdo Vitinho. Por outro lado, o Ituano arrancou um empate nos acréscimos contra o Juventude e continua sem conseguir engatar uma boa sequência de resultados. Nas últimas 5 partidas, venceu apenas uma, empatando nas demais. O Ituano ocupa a 14ª colocação do Brasileirão Série B, com 19 pontos. Fora de casa, a equipe treinada por Marcinho possui 2 triunfos, um empate e 5 derrotas. Curiosamente, está invicta nessa condição desde a chegada do técnico. Em 2022, as equipes se enfrentaram 2 vezes, com uma vitória para cada lado como mandante. O Ituano tem sido um visitante difícil de ser batido e conta com seu bom desempenho recente para atrapalhar os planos de embalo do Sampaio Corrêa, que busca consolidar uma sequência de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. Diante das opções de aposta para o jogo, minha sugestão é apostar no mercado de gols, com a expectativa de ocorrerem mais de 1,5 gols na partida. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 21h30 no horário de Brasília, Huracan e Talleres se enfrentarão pela 25ª rodada da Liga Profissional Argentina no estádio Tomás Adolfo Ducó. O Huracan busca encerrar seu jejum de vitórias e pode definir o campeonato caso vença o Talleres. Na última rodada, o Huracan fez um bom jogo, mas acabou perdendo por 1-0 para o Boca Juniors, estendendo sua série sem vitórias para 14 jogos, incluindo 4 partidas pela Sul-Americana nesse período. O Globo realizou uma mudança no comando, apostando em Diego Martínez, mas ainda não conseguiu somar pontos e está lutando contra o rebaixamento. Com 19 pontos em 24 jogos, a equipe possui 4 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. O ataque marcou 16 gols, enquanto a defesa sofreu 28. Por outro lado, o Talleres, vice-líder, joga para se manter na briga pelo título, embora o River Plate precise apenas de um empate contra o Estudiantes em casa para confirmar a conquista. Na última rodada, o Talleres ficou no empate em 0-0 com o União Santa Fe. Com 45 pontos em 24 jogos, o Matador possui uma campanha sólida, com 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 38 gols, enquanto a defesa sofreu 20. Nos últimos 6 jogos entre as equipes, ocorreram 3 empates, 2 vitórias para o Talleres e uma vitória para o Huracan. Apesar de atuar como visitante, o Talleres é considerado favorito e tem boas chances de superar o Huracan, que atravessa uma grave crise e enfrenta problemas ofensivos. Minha aposta indicada para o jogo é no mercado de handicap asiático 0.0 para os visitantes, o que nos devolve o dinheiro em caso de empate. No dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, às 21h30 no horário de Brasília, terá lugar no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, o confronto entre Atlético Goianiense e Sport, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com uma mudança no comando técnico, o Dragão buscará a reabilitação contra o Leão. Após o empate por 2-2 com o Novo Horizontino, a diretoria decidiu que era o momento de fazer uma alteração no comando técnico e demitiu Alberto Valentim. Apesar de uma reação tardia na partida, em que estava perdendo por 2-0 até os minutos finais,
o Atlético Goianiense acumulou o terceiro empate consecutivo e possui apenas uma vitória nos últimos 10 jogos disputados. Esta é a segunda demissão de treinadores realizada pelo presidente Adson Batista nesta edição do Brasileirão da Série B. Anteriormente, Mozart foi demitido após apenas alguns jogos, entre a decisão do estadual e o início da Série B. Sem um nome definido, Anderson Gomes assumirá o comando interino contra o Sport. Atualmente, o Atlético Goianiense possui 23 pontos em 16 jogos, 7 pontos abaixo do G4. Jogando em casa, a equipe goiana conquistou 4 vitórias, 3 empates e sofreu uma derrota. O ataque marcou 9 gols, enquanto a defesa sofreu 8. Na última rodada, o Sport empatou em 0-0 com o Mirassol e teve seu primeiro jogo sem vitória como mandante na Série B. Foi também o segundo jogo consecutivo em que o Leão não conseguiu marcar gols, algo inédito em 2023. Em meio a questionamentos sobre o futuro de Luciano Juba, que possui um pré-contrato com o Bahia, o técnico Anderson Moreira não contará com o meio-campista Jorginho, camisa 10 do time, para o jogo em Goiânia. Jorginho já estava fora da última partida contra o Mirassol devido a uma lesão. Com 32 pontos, o Sport ocupa a terceira colocação na Série B. Desde 2020, ocorreram 4 jogos entre essas equipes, todos pela Série A, com uma vitória para cada lado e 2 empates. Trata-se de um confronto importante entre 2 times que almejam o acesso. O Sport possui uma campanha mais sólida e está em um momento melhor, porém o Atlético Goianiense é conhecido por ser um adversário difícil, principalmente em seus domínios, onde geralmente consegue pontuar. O mercado de apostas mostra confiança nos goianos, o que abre oportunidades para o lado pernambucano nas cotações. O palpite é de que ocorram mais de 1,5 gols na partida.